Meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. É com imensa alegria que nós estamos aqui hoje à noite para cooperar com os irmãos, para cultuar com os irmãos, para participar desse trabalho belo, bonito, rever aqui algumas pessoas, a nossa amiga ali Priscila, patrimônio lá do Camargum, tá? Patrimônio do Camargum. Deus abençoe a todos vocês. É um prazer estar aqui com Marcos Santos, pastor Marcos Santos. Congregamos juntos, é verdade. E eu acho que é a primeira vez, eu já dirigi muitos trabalhos para o Marcos pregar, mas é a primeira vez que eu estou pregando em alguma coisa que ele dirige. Primeira vez. Que Deus abençoe a ele e toda a sua família. Agradeço aos irmãos, pastor Paulo Lucas, pastor Moacir, irmã Elizabeth, os companheiros pastores do setor 10, aqui do setor de Jandira, que oraram por minha esposa. Ela ficou 25 dias internada, o caso dela chegou a ser um caso gravíssimo, mas Deus teve misericórdia, estendeu a sua mão. Ela está em casa desde sexta-feira da outra semana, tem 8 dias hoje que ela recebeu alta, e ainda está no tratamento em casa, tem medicação ainda por mais uns 15 a 20 dias, mas Deus tem sido fiel conosco, Deus tem sido poderoso e tem restaurado a vida dela. E eu creio que Deus, assim como fez com ela, fará comigo, fará com você, fará com todos os irmãos, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço aqui, a paz do Senhor, a todos os jovens lá do Camargo 1, que muitos estão aí sintonizados e assistindo e cultuando conosco. Meus irmãos, sem perca de tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Eu quero ler com os irmãos este salmo. Louvado seja Deus. É um salmo muito conhecido e fala bastante da alma. Aliás, os salmos inteiros falam da alma, né? E nós queremos usar esse salmo hoje como base para aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Eu creio que Deus fará aquilo para o qual Ele tem designado a nossa vida, e hoje eu creio que Ele continuará falando ao seu coração. Salmo de número 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discerne minhas caminhadas e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e Tu, ó Deus, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderei eu fugir do Teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da Tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí Tua mão me conduz, Tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o Teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para Ti as trevas são luz. Tu formastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Graças Te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois Tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Meus olhos, ou os Teus olhos, viram meu embrião, e em Teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os Teus pensamentos, quão vasto e profundo os Teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar,
seriam mais do que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus. Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam teu nome, tomando-o em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é um salmo, como eu falei, bem conhecido de todos os irmãos, e também ele é extraordinário. Aliás, todo o livro de Salmos, eles nos deixam muito evidente, muito claro a condição humana. Os salmos falam muito da condição humana, da alma humana. As falas da alma, do coração, as falas do ser. Os salmos falam da expressão da consciência de cada ser humano. Os salmos falam de amor, outros falam de ódio, outros falam de justiça própria, outros falam, às vezes, de autoexaltação. Tem alguns salmos que falam de vingança. Neles tem confissões maravilhosas, tipo o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Outros têm, como o Salmo 93, o Senhor reina, está vestido de majestade. Existem salmos maravilhosos de se ler por suas confissões bonitas, agradáveis, mas também tem salmos com declarações pequenas, de amesquinhamento. Por exemplo, você pega o Salmo 103, está o salmista bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor por todos os seus feitos. O versículo 5 ele diz, eu te louvo, Senhor, porque eu sei que a minha mocidade, ela se renova como a águia. Já você pega bem pertinho o Salmo 102, versículos 6 e 7, está o salmista ali, amesquinhado, está encurralado. Ele diz assim, eu sou como o pelicano no deserto, eu sou como a coruja da noite nas solidões, eu não durmo, eu sou como um pardal solitário no telhado. Os salmos revelam muito a condição humana, as falas da alma. Em outras ocasiões, a gente vê os salmos carregados de esperança. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Salmo 46. Outros salmos falam em outras ocasiões, de quem está lá no fundo do poço, de quem está na mais obscuridade possível. Os salmos revelam todas as formas de sentimentos humanos, transformado em oração, transformado em palavras diante de Deus. E eles fazem isso sem nenhuma preocupação de que estejam teologicamente certos ou não. Você pode ver que os salmistas não se preocupam se estão teologicamente certos ou não. Eles simplesmente expressam a condição da alma. Não querem saber se estão doutrinariamente corretos ou não. Tem salmos aqui que começam muito bem e terminam amaldiçoando. É assim que é a condição da alma. Por exemplo, o Salmo de número 137, ele começa adorando a Deus, ele disse, junto aos rios da Babilônia, nós estávamos, ali, e eles começam, e ali ele termina esse salmo, amaldiçoando e desejando que alguém pegue os filhos dos babilônicos e arremessam ele nas pedras. Porque o homem, a condição humana, ela tem liberdade aqui nos salmos para ser quem ela é, para falar daquilo que está dentro dela. Esse salmo aqui também é um deles. Isso nos mostra que a expressão da alma humana, a expressão da alma, que realmente vale diante de Deus e que Deus quer ouvir de nós, não necessariamente tenha a ver com a mais correta e teologicamente certa ou doutrinariamente, mas a expressão que Deus quer de nós é aquela que revela a mais profunda verdade do coração de cada um de nós. Se Deus permitiu que escrevessem esses salmos para que a gente pudesse ver
como os salmistas, como servos de Deus, se expressavam diante de Deus, isso aqui nos mostra que eu também tenho liberdade para salmodiar a Deus, mas eu tenho que ir com o coração totalmente livre e liberto de qualquer que seja a máscara. Eu tenho que estar livre, desnudo, despido diante de Deus. Você pode ir conversar com Deus, muitas vezes com a doutrina certa, com o argumento certo, com a retórica perfeita, mas se não tiver nesta conversa a verdade do coração, toda a oração perde sentido, todo salmo perde sentido. A oração deve ser com a alma sincera, sabendo que nós não iludimos Deus com nossas palavras, nem com nossas nem nós conseguimos encurralá-lo. Deus não pode ser encurralado pelo meu argumento, nem pelos meus conceitos. E é por isso que esse salmista aqui, ele termina o salmo dizendo: Deus, eu odeio essa gente que te aborrece, eu odeio. Sabe por quê? Porque ele sabia que diante de Deus ele não poderia dizer que gostava, sendo que em seu coração ele odiava. Ele disse: Senhor, eu aborreço essa gente. Como não odiar estas pessoas que não respeitam o teu nome, que falam, que usam o teu nome, o teu nome injustamente, ou usam o teu nome indignamente. Agora, a única maneira da gente aprender a tratar bem a nossa alma diante de Deus, e deixar que ela ore, como se ela se sente diante de Deus em verdade, em fato, quando nós liberamos que a nossa alma seja ela mesma diante de Deus, a partir daí, todos os processos de curas são iniciados para a gente. Por que eu estou falando isso? Porque nesses últimos dias, a gente tem não visitado, mas a gente tem ouvido, a gente tem conversado, a gente tem aconselhado, a gente tem presenciado e vivido almas extremamente inquietas, almas extremamente emburacadas, almas que não conseguem mais respirar, almas que não conseguem mais ter paz, almas que não têm mais um tempo para si mesma. E a gente tem percebido isso. No último dia 28 de fevereiro, eu estava em uma escola bíblica e o nosso irmão fez uma sequência de dias, e eu tive no último dia trazendo um ensino sobre doutrina, a sã doutrina, essa era. E lá tinham nossos amigos, congregamos juntos, desde 96 até o ano de 2006, 2007. E esse irmão querido, não da nossa igreja, mas de outra denominação irmã nossa, ele foi acometido do Covid. E ele foi internado, mas ele já tinha algum problema na alma, ele já estava lutando contra a depressão há algum tempo. E agora, nesses últimos dias, ele estava amarrado devido à sua condição. E ele foi amarrado, e descuidaram um pouco, ele tirou a própria vida pulando do 5º andar do hospital onde ele estava. Na verdade, irmãos, a alma humana, nesses últimos dias, com essa questão da pandemia e com tudo aquilo que sobreveio, as incertezas sobre o futuro, sobre o presente, sobre as inseguranças e a instabilidade que se instalou no nosso país, tem trazido a alma para um buraco. E nós queríamos falar aqui hoje, em nome de Jesus Cristo, sobre este sufocamento da alma. A alma se sufoca quando a gente vai tentando modelá-la, quando a gente vai tentando trazer ela para os nossos caprichos, e principalmente para os nossos caprichos religiosos. Muitas delas vão ficando pedradas e permeáveis, porque não suporta mais viver um esquema que não tem nada a ver com ela mesma. A alma precisa ser ela mesma. Ela não suporta uma máscara, ela não suporta um escamoteamento. A alma não suporta um fingimento, ela precisa se despir diante de Deus para ter paz. Ela precisa ser ela mesma diante de Deus. E é por isso que os salmistas aqui, eles não se importam. Ao mesmo tempo ele está dizendo: Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Mas ao mesmo tempo ele diz: Senhor, vinga os meus inimigos, destrói aqueles que me perseguem. Por quê? Porque a alma precisa ser ela mesma diante de Deus. A alma se sufoca.
E é por isso que muitas vezes a gente olha para pessoas que às vezes, desculpa a expressão, mas chutam um balde, né? Ele não suporta, a dor explode. Aí a gente diz, meu Deus, o nosso amigo surtou, o nosso amigo teve um surto psicótico, alguma coisa ali acometeu, a alma não suporta. A Bíblia nos fala que nos últimos dias, jovens desmaiarão de terror, de pavor, pela expectativa que sobrevirá na face da terra. Nós precisamos preparar a nossa alma para estas coisas. Este salmo é um salmo nosso, este salmo é um louvor nosso. Eu me identifico muito com esse salmo, justamente por essa capacidade de estar em dois polos. Ao mesmo tempo, eu entendo, eu percebo, eu conheço e eu caminho com Deus, mas ao mesmo tempo tem a minha condição humana, que às vezes quer nos remeter a situações e quer que às vezes nós resolvamos ao nosso próprio gosto. Mas é preciso que nós alimentemos a nossa alma nessa noite. Esse salmo ele traz declarações maravilhosas sobre Deus. Primeira coisa que ele diz é que não há movimento, não há lugar nenhum, não há espaço, nem dimensão nenhuma em que eu possa fugir do olhar de Deus. Não existe lugar onde eu possa me enfiar que Deus não perceba onde eu estou. Isso não há lugar, não existe. Ele diz, Senhor, tu sabes tudo, tu conheces tudo, e Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, os teus pensamentos, ainda a palavra não chegou à sua boca, Ele já sabe, em todas as dimensões Deus está, tanto fora quanto dentro, e ainda sobre a minha vida Ele conhece todas as coisas, e antes mesmo que eu fosse um embrião, na barriga da minha mãe, Ele já conhecia os meus dias, porque o meu entretecimento dentro da barriga da minha mãe foi feito por Ele, então Ele conhece. A vida acontece na presença de Deus. A vida acontece na presença de Deus. Você que está na sua casa aí nos ouvindo nesse momento, e você tem percebido que as coisas estão fugindo muito do teu controle. Fugiu do teu, de Deus não fugiu. As coisas acontecem na presença dEle. Então o salmista vem aqui e diz assim, em todos os lugares, fora e dentro, Deus está. Depois, ele entra na constituição do ser dele, da alma humana. Aliás, esse salmo é atribuído a Davi, mas é provável que não seja de Davi, devido à constituição e de como ele foi escrito. A crítica literária diz que talvez não seja Davi que escreveu esse salmo, mas é atribuído a ele. Mas não importa, não importa. O que importa aqui é que este salmo é de um coração que tenha consciência de quem Deus é. Isso é o que importa para a gente. Esse camarada aqui sabia quem Deus era. Deus tem prazer em mim, ele estava dizendo isso. Não há acidente, cada parte do meu corpo foi planejado, foi tecido, entretecido em uma ação singular de Deus, peculiar de Deus. Deus formou o meu corpo, Deus formou o teu corpo de uma forma singela, de uma forma única. Não existe ninguém como você. Toda a minha existência está nas mãos dEle. Toda a nossa existência, os nossos caminhos estão na mão de Deus. Cada encontro, cada desencontro, toda a nossa história, cada acidente, cada livramento, tudo está na mão de Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você essa noite que eu estou me esforçando aqui para que você tenha paz, para que você possa conciliar o sono à noite, para que você possa olhar para você e dizer, eu sou um projeto de Deus, a minha vida foi feita por Deus, não existiu acidente na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, e se você disser, pastor, mas eu sofri um acidente, hoje estou com uma perna só. Aliás, o acidente foi comigo, porque se você está com uma perna só, é porque Deus deu a capacidade de você andar com uma só. E eu não tenho. Eu tenho as duas, porque não tenho capacidade de andar com uma. Não existe acidentes, existe o plano de Deus para nós. Aqui nós temos um ser humano que expressa a sua eterna gratidão a Deus por ser quem Ele é. Você que está em casa, expresse a sua eterna gratidão a Deus por ser quem você é. Com os seus erros, com os seus acertos, com os seus deslizes, com os seus pitis, com as suas caras amarradas, com as suas caras alegres, não importa. Celebre a Deus por aquilo que você é.
É isso que salva a alma da gente, é isso que salva a nossa psique, o nosso psicológico. É isso que traz as nossas razões, as nossas motivações para louvar a Deus. Eu encontro muitos salvos com a alma perdida. Existem muitas pessoas salvas, mas perderam a alma, a psique aqui. Perderam, porque não aguentam mais. É muita culpa, às vezes. É muito medo, às vezes. É muita neurose. É uma guerra espiritual. As tentações. São tantas coisas que sobrevêm à pessoa que ele não aguenta mais. Mas nós precisamos atentar aqui para esse salmo. O espírito desse salmo. O que ele nos diz? O que ele nos mostra? O que eu aprendo com isso? Em primeiro lugar, seja grato a Deus por ser quem você é. A gratidão é algo extraordinário. A inquietação não suporta a gratidão. Sabia disso? A inquietação, a preocupação não suporta um coração grato. Ela se desfaz, ela se desmancha em nada diante de um coração grato. Quase todas as pessoas que eu conheço, ou quase toda a gratidão cristã, sempre tem a ver pelo que se tem, ou pelo que se conquistou, ou pelo que se recebeu de fora. Sabe como esse salmista ora aqui? Ele está dizendo: Deus, eu te dou graças, porque eu sei que de uma forma maravilhosa e assustadora tu me formastes. Eu sei que de uma forma extraordinária tu me formastes, e a minha gratidão é de ser quem eu sou em ti, ó Pai. Esta é a oração desses salmistas. E por que às vezes nós não conseguimos ser gratos como esse salmista é? Embora ele tivesse no início do salmo conhecendo a si mesmo e conhecendo a Deus, e no final ele esteja pedindo e odiando seus inimigos, ele tem a capacidade de ter um coração grato diante de Deus. Nós somos assim às vezes por causa do pecado original. Essa neurose do pecado original. Nós temos essa neurose de buscar ser quem a gente é fora de nós. A palavra de Deus nos disse, Jesus nos diz diversas vezes, o reino de Deus não está fora, está dentro de nós. O reino de Deus não é algo que acontece fora, é algo que acontece dentro de nós. A maioria de nós busca essa pacificação fora, sendo que a Bíblia fala que está dentro de nós. Observe que o filho pródigo, quando ele cai em si, ele só caiu em si porque ele saiu fora de si. Porque ele abandonou a casa do pai, ele saiu de si. Até o dia em que a Bíblia diz, e caindo em si, quando ele cai em si, ele retorna, ele se encontra. Ele parece que estava fora do eixo, ele se encontra, ele se estabiliza, ele retorna para falar com o Pai. O reino de Deus, aquilo que você procura, a pacificação, está aqui dentro de você. Comece a encontrar Deus na tua sinceridade. Comece a encontrar Deus e a pacificação que você precisa no teu diálogo, na tua conversa sincera com Deus. Sem intermediário, sem ninguém, sem guru, sem ninguém. Você e Deus. Tudo que você precisa fazer, Jesus disse, é em mim. Tudo que eu preciso fazer tudo que Deus precisa fazer em mim está dentro de mim e não fora. Ele não precisa trazer nada de fora. Ele usa o que está dentro. A gente tem a mania de fugir de nós mesmos. Nós não queremos nos encarar, muitas vezes. Nós não queremos mexer no nosso problema, nem colocar o dedo naquela ferida, porque dói ainda. A gente muitas vezes não quer mexer naquilo porque envergonha a gente mesmo. Existem coisas em nós que nos envergonham a nós mesmos. E às vezes a gente pensa e quer desviar a mente para não pensar naquilo. Isso precisa ser resolvido para a tua alma encontrar pacificação em Cristo Jesus. A gente tem essa mania, porque nós achamos que a tentação vem sempre de fora. A gente aprendeu que o diabo está em derredor, fora. Nós temos a opinião das pessoas em volta. Nós precisamos manter um padrão religioso. E aí a gente fica sempre afogando a alma, sufocando a alma, por causa de coisas que estão acontecendo fora. Os salmistas não agiam assim. Nenhum deles agiam assim. Eles não tinham problema nenhum em expressar aquilo que estava dentro deles. A alma não aguenta isso, irmãos. Deixa eu te dizer em nome de Jesus Cristo. A alma não aguenta isso. Os traços mais marcantes
da nossa identidade, elas vão sendo destruídas ao longo do tempo, quando a gente vai tentando moldar a nossa vida, a nossa alma, pelos padrões fora. São os padrões de Deus que nos acalentam. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, paz, consolo para as vossas almas. É algo que está dentro de nós. Aleluia. Quando chega a hora em que isso explode como um vulcão, quando não dá mais para escamotear, quando não dá mais para mascarar, quando não dá mais para segurar, isso explode, se manifesta como todo tipo de ódio, de raiva, inquietações sem explicações, a alma fica empedrada. Quantos de nós não já fomos visitar filhos de crente, pessoas de crente que dizem, pastor, vai visitar o meu filho, ele não suporta mais igreja. Ele não quer mais nem saber de crente. Não é por culpa de nada, é porque ele não tratou aqui. É porque ele não resolveu aqui. Não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, não é culpa do grupo, não é culpa de ninguém. É porque ele tentou mascarar alguma coisa que não podia. Ele tentou segurar alguma coisa que não está no seu controle. Tudo isso porque a gente se acostumou a acreditar que Deus, aliás, nós precisamos nos acostumar com a questão de que Deus gosta de nós do jeito que nós somos. Entenda isso. O salmista aqui não teve problema nenhum de reconhecer isso. Deus gosta de mim assim como eu sou. Isso traz muitas paz para a alma, isso traz muito sossego. A gente não sabe, nós acostumamos a não crer. Ainda que eu chegue aqui e diga assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu insisto em não crer. Eu posso chegar e dizer assim, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado não impera mais, porque agora impera em nós a lei do Espírito de vida através de Jesus. Mas eu insisto em não crer. Eu posso chegar aqui e dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas às vezes a gente insiste ainda em não acreditar nisso. Custa para nós acreditar que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, antes do pecado, antes de eu existir. Eu já nasci perdoado, eu já nasci no ambiente da graça, eu já nasci pacificado, eu só não tenho essa informação e não transformei isso ainda em patrimônio para o meu coração. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ele se esvazia para que as coisas pudessem acontecer. Custa para nós entender que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos, que os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. Custa para a gente entender isso. Custa para nós acreditar que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil de você entender isso, você que está em casa, entenda isso, todas as coisas, são todas as coisas, contribuem de forma conjunta para o teu bem, para o teu aperfeiçoamento, para a tua metamorfose, para a tua transformação em a imagem de Jesus Cristo diante de Deus. Acredite no que eu te falo hoje. Cada pedacinho de você foi planejado por Deus. É isso que o salmista está dizendo aqui. Cada pedaço meu foi planejado por Deus. A sua mente, os seus sentimentos, o seu corpo, os seus talentos, a sua capacidade de raciocínio, essa sua capacidade de fazer os outros dar risada, essa sua capacidade de escrever poesias, essa sua capacidade de pegar um versículo da Bíblia e fazer como Marcos Santos, pregar 2 horas. Tudo isso foi dado por Deus. São as qualidades que Ele nos deu. Cada pedacinho nosso foi planejado, projetado minuciosamente por Ele. Cada acorde que esses meninos fazem, cada acorde do baixo, do teclado, da bateria. A bateria não tem acorde, né? Eu tenho? Acho que não. Falei demais aqui. Mas cada acorde,
tudo essa capacidade vem de Deus, é uma coisa extraordinária, saiba disso. Cada pedacinho seu foi projetado por Deus. Tudo foi projetado por Deus. Não tem nada na sua vida que deu errado, não. Tudo foi projetado por Deus. Aliás, veja como Deus é extravagante. Lá na igreja eu tenho umas meninas, a Priscila conhece, que tem os cabelos bem lisinhos assim, né? Já tem outra que tem os cabelos assim, bem grandão assim, né? E elas chegam assim, e eu fico olhando, eu me maravilho com isso, porque a cada cor do cabelo, a cada jeito, a cada cacho, é a extravagância de Deus por nós. Deus é extremamente extravagante naquilo que Ele faz. Sabe? Deus gosta de tudo que Ele criou. Nós é que não gostamos, mas Deus gosta de tudo. Deus gosta até da barata que Ele criou. Isso é extraordinário. Aliás, eu fiquei sabendo hoje que o Fernando, lá na igreja, ele expulsa um demônio, mas tem medo de uma barata. Diz que ele corre a léguas com medo de uma barata. Fiquei sabendo disso hoje, Fernando. Mas Deus gosta da barata, Ele criou ela. A gente olha as caras que Deus criou, você vê os monstros marinhos, aquelas coisas ali, tudo Deus gosta daquilo. É extraordinário, cada planta, cada coisa, tudo criado, orquestrado por Deus. Na sua extravagância, tem flores que são tão vermelhas, né? Aqueles amarelos, cheguei, que você não tem coragem de vestir uma camisa daquela cor, Deus faz uma flor daquela cor. Deus é extravagante, é extraordinário. Ele ama tudo que Ele faz. Quando chega a primavera, Ele enfeita esse Brasilzão nosso de cores, de coisas extraordinárias. E Ele fez você dentro dessa capacidade. Cada pedacinho seu foi projetado por Deus. Acredite nisso hoje, em nome de Jesus. Essas coisas estranhas, cada cara estranha, você sai na floresta amazônica, você vai ver. Tudo é criatura de Deus. Ele disse a Pedro, a gente não gosta muito, às vezes, de algumas coisas, né? Como é o caso do Fernando com a barata, não tem muito comunhão. Mas Jesus disse a Pedro, aliás, não considere imundo aquilo que eu santifiquei, rapaz. É tudo obra minha, é tudo criatura minha. A gente caiu. Nós pecamos. Mas, mesmo sabendo disso, você pode olhar para Deus e agradecer por cada pedacinho que você é. Mesmo caindo, mesmo pecando, mesmo prostrado, às vezes você pode olhar para Deus e recomeçar hoje, aqui e agora, em nome de Jesus. Mesmo com a alma, você sabe, emburacando, entrando em um marasmo profundo, você pode, nesse momento, salmodiar ao Senhor com aquilo que você é, se mostrar, rasgar a capa, ou talvez essa crosta que criou sobre a sua alma, mostrar ela para Deus e dizer, aqui estou eu, Senhor. Você receberá a graça, a misericórdia e a bondade, e você vai se receber cura hoje em nome de Jesus. Aliás, em Cristo, Deus vai reorganizando as coisas na nossa vida. Aliás, o grande projeto de Deus, o grande tesouro de Deus, é pegar este ser que nós somos e transformar conforme a imagem de Jesus. E Ele tem prazer em fazer essa metamorfose, essa transformação. Deus tem prazer nisso. Isso é que é bom. A gente dá um trabalho danado para Ele, eu imagino, né? Ele promete e não cumpre, fala e não faz, adora às vezes, mas o coração está longe às vezes, e Deus tem uma paciência com a gente. Ele vai transformando, e Ele vai usando as turbulências, Ele usa as dificuldades, Ele usa a tribulação, Ele usa a dor, Ele usa a pandemia, Ele usa tudo que está em volta e todas as ferramentas que se desenvolvem em volta de nós, para ir nos forjando, para ir nos estruturando, para que sejamos conforme a imagem de seu Filho Jesus. O extraordinário, esse é o grande tesouro de Deus. Agora você me diz, pastor, como é que eu vou ficar em paz se eu vejo que em mim existem coisas que eu não gosto? Pois é, mas dá para ficar em paz. Cristo faz surgir em mim uma coisa chamada de nova consciência. E é isso que esse salmista tem aqui, eu quero voltar a isso aqui. É isso que esse salmista tem, ele tem uma consciência profunda. A consciência era dele, não era dos outros. O que Deus quer formar em você é uma consciência cristã sadia.
que ele formou através da sua experiência com ele, e não através da experiência dos outros. E essa consciência te pacifica, te traz paz, te traz consolo. E eu quero já caminhar para o fechamento aqui, dizendo que duas coisas ajudam você a formar esta consciência. Duas coisas. Primeira delas, quem criou você foi Deus. Ponto. E fica aqui. Quem criou você foi Deus. E Ele criou exatamente como Ele queria, nem mais e nem menos. A Bíblia diz, o Salmo diz aqui que Ele teceu você. É como se você já viu alguém fazendo crochê, ou tricô. Eles começam ali, daí a pouco sai aquela coxa bem bonita. É assim que Deus formou a tua vida, cada ponto, cada dobra, cada vírgula, cada curva, tudo Ele foi tecendo. Deus criou você exatamente como Ele queria. Deus nos fez conforme Ele quis, com as nossas virtudes e com as nossas desvirtudes. Pois aquilo que há de ruim em nós, pode vir a ser o que há de ser melhor em nós. Isso é o que nos importa, é o que nos interessa. Muitas vezes, as nossas melhores qualidades são aquilo que mais nos atravanca. E é preciso a gente poder discernir de que, às vezes, os nossos piores problemas e defeitos pode ser aquilo que vai nos alavancar para cima. Tudo é aproveitável. Às vezes, você tem uma qualidade, tem gente que você tem que contar piada, depois explicar, e depois que você explica, de muito tempo ele ri. Não é? Já outros, você começa a contar piada, ele já está dando risada, que ele já sabe o final. E muitas vezes as nossas maiores qualidades são os nossos piores problemas. Eu não sei se o Marcos já viveu essa experiência, eu acredito que sim, muito mais do que eu. Mas é possível que às vezes você chame alguém para pregar na igreja, ele abre o texto, com 2 minutos que ele está falando, você já sabe onde ele vai chegar naquela mensagem. E se ele demorar 40 minutos, vai ser os 40 minutos mais longos da sua vida. Porque você sabe aonde o cara está indo. E muitas vezes é difícil isso. Mas também tem aquilo que nos atravanca, que nos puxa. Pode ser isso o trampolim que Deus quer te catapultar para uma consciência de vida extraordinária com Deus. Não tenha medo, pois aquilo que há de mais ruim em nós pode ser transformado em algo de melhor. Se você tiver coragem de encarar isso daí. Tenha coragem de encarar isso, chamar isso pelo nome. Os salmistas tinham esse problema, não. Eles chamavam realmente pelo nome mesmo. Ele dizia, Senhor, eu tenho ódio disso aqui. Segunda coisa, que pode ajudar a você a formar essa consciência. Quem me criou e me quis desse jeito, já declarou que eu estou justificado. Tá bom para você? Eu estou justificado. Isso acaba com toda acusação. Eu estou justificado, já está pago, já está feito. Acabaram as condenações, a cédula foi riscada, foi rasgada, foi cravada na cruz, acabou tudo. Você está justificado, você está perdoado diante de Deus. Já está tudo pago. Isso vai ajudar você a formar uma consciência de que Cristo te quis, de que Deus te quis, Deus te formou, e foi Ele que fez exatamente como Ele queria, Ele te quis e te justificou, para que hoje você pudesse ter liberdade com Ele. Isso gera uma consciência de amor e de reverência, sabia? Porque a liberdade cristã, ela não gera libertinagem, ela gera reverência. Ela gera temor, respeito, gratidão, por já estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a dificuldade que alguns têm de entender predestinação, eleição, essas coisas que o Marcos entende, eu só sei falar. Mas se disser para mim, olha, pastor, você já é eleito em Cristo Jesus, eu digo, graças a Deus, louvado seja Deus, minha alma se alegra. Mas, pastor, se você não tomar cuidado, você tem que perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Ótimo, melhor ainda, eu preciso perseverar todos os dias. Eu consigo conviver bem com essas duas informações, sem problema nenhum.
Paulo diz que eu já estou eleito, e lá em Efésios ele diz, Cristo nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, isso é alimento para a minha alma. Observe o filho pródigo, mais uma vez. Ele aceita tudo que o pai lhe oferece, ele não vem. E quando ele começa a falar com o pai não diz, não fala mais nada não. Entendeu? Acho engraçado que o pai diz, traz chinela para os seus pés. Ele diz, não pai, eu não mereço. Eu tenho que andar descalço, que eu fui muito devasso por aí. Não fala nada disso. Ele aceita a chinela. Falou, traz anel para o dedo. Falou, eu não mereço esse anel. Ele não vem com aquela falsa humildade, ele recebe o anel. Vamos matar o bezerro. Falou, não pai, eu tenho que jejuar pelo menos uns 30 dias, porque eu fui muito pecaminoso. Não, vamos comer o bezerro. O pai está dando, vamos comer o bezerro. Vamos dar festa, vamos dançar, vamos se alegrar. Vamos, pai. Por quê? Porque um coração que se entrega para Deus não tem troca com Ele. Ele sabe que não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para entregar para Deus. Não tem barganha, porque Ele não tem nada. Só barganha com Deus quem acha que tem alguma coisa. Quem já sabe que não tem nada para dar em troca. Tudo que recebe é de bom grado, é de graça. E Deus puxa a cadeira, a gente senta. Não é? O controle remoto a gente liga, entendeu? A gente senta, a gente se aquieta diante de Deus. A alma para de ficar saltitando, porque sabe que está perdoada e justificada diante de Deus. Eu quero concluir aqui. Geralmente lá na igreja, quando desligam o ar, é porque quer que o pregador pare. Aqui eu não sei se é assim, mas... Estou brincando, irmãos. É uma questão de consciência. Não existe negociação entre o filho e o pai. É uma questão de consciência. Nós estamos todos nesse processo de pacificação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para eu concluir aqui. A coisa mais fácil que existe é um de nós derrapar na esperança. Qualquer um de nós pode derrapar na esperança. Qualquer um de nós. Pode chegar um dia em que as esperanças vão embora e que seu coração emburaca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu internei minha esposa no último dia 16. O estado dela foi de grave para gravíssimo. Ela estava com 15 litros de oxigênio, com máscara, sem respirar. Ainda estava com celular na enfermaria. E ela viu, tinha 2 homens, um de cada lado dela, ela vinha entubando um do lado ali dela, assistindo tudo. Depois entubaram o outro do lado dela, ela estava na mesma condição dos 2. E ela seria a próxima. E ela mandou um bilhete para mim, aliás, um recado no celular. E disse, pelo amor de Deus, eu estou indo para a UTI. E se despediu de mim. Eu estou morrendo. Eu amo minhas filhas, eu amo vocês, eu amo... Isso é aquela coisa. Eu estava dentro do mercado fazendo compras. E antes, quando eu internei ela, que eu voltei para casa, eu encontrei minha filha mais nova em casa, ela estava meio chorando, e a gente conversou um pouco, ali nós oramos, e eu lembro que nas minhas solidões ali, eu dizia, Deus, eu não estou preparado para ficar sem minha esposa. Se o Senhor quiser levá-la, o Senhor tem todo o direito, eu não reclamo, mas eu não estou pronto ainda. E aí, nesse dia, 3 dias depois, acontece tudo isso. Ela me manda o recado. Eu estou dentro do atacadão, Marcos. Parece que o chão desapareceu. Parece que a nuvem escura baixou sobre a gente. Eu não tive como conter as minhas lágrimas. Parece que não tinha. O mercado estava cheio, mas parece que não tinha mais ninguém perto da gente. Eu só lembro que eu disse, Deus, aonde o Senhor está? Eu falei isso por umas 2 vezes, aonde o Senhor está? E eu não consegui, eu chorei muito ali dentro, e fiz as compras e passei, porque não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, não vou fugir, para onde eu vou? Passei no caixa, uma das meninas, eu botei a máscara assim, quase em cima do olho, para ninguém perceber. A menina passou, o senhor está bem? Eu falei, estou. Tem alguém na sua família que está doente? Eu falei, tem. Falei, eu entendo porque o seu choro, mas fique em paz. Depois eu fiquei sabendo que ela era nora do pastor Edivaldo. Foi nesta hora em que a gente... É nesta hora, irmão, nessa curva escura da vida, que a alma emburaca.
sabe, que você não tem para onde ir, você não tem chão, mas existe um Deus no céu, que vela pela tua vida, que estende a mão, que embora você pergunte aonde o Senhor está, Ele vai dizer, eu estou no lugar onde eu sempre estive, do teu lado, te ajudando, fortalecendo, dando graça, não deixando a tua alma emburacar, numa espiral descendo, mas eu quero aqui usar tudo isso para fortalecer a tua alma e firmar que eu estou contigo em todos os momentos. Qualquer um de nós é perigoso a derrapar nesta esperança. Qualquer um de nós. Paulo disse que existia um conflito dentro dele. Já são 7h31, né? Existia um conflito dentro dele. Mas é justamente isso que nos faz ser transformado. Portanto, encare tudo o que procede do seu coração com carinho. Se você está sentindo assim, sabe? Às vezes a gente sente coisas inexplicáveis. Não sei se eu estou falando besteira aqui, mas eu estou falando baseado nesse salmo aqui. Tem coisas, tem sentimentos que vêm que a gente não sabe explicar. Tem tristezas que vêm que a gente não sabe de onde vem. Você está bem, você tem, a despensa está cheia, o seu comércio está bem, as coisas estão andando bem, mas tem dias que você amanhece que parece que uma nuvem escura está sobre a sua vida e você não tem tranquilidade naquele dia. É nesta hora, trate o seu coração com carinho. Trate a sua alma com carinho. Vai conversando com a sua alma. E os salmistas diziam assim, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Vai conversando com a tua alma. Tem confissões a fazer. A tua alma tem confissões a fazer para você. Não nesse sentido. Conversa com ela. Tenha paz com Deus e consigo mesmo. E tenha coragem para diante de Deus mostrar-se despido. Nunca chegue diante de Deus com uma máscara, com um escamoteamento, com alguma coisa. Não. Deus disse para Adão, Adão, eu prefiro você pelado do que com folha de figueira, Adão. Eu preferia quando você estava pelado, que você tinha comunhão comigo. Agora com folha de figueira você está se escondendo. Abra, rasgue a tua alma, mostre-se despido, não tenha medo de ver você mesmo. Pois assim você não terá mais como barganhar, nem como tentar nada. Traga tudo para a luz, tudo para a luz. Joga tudo na luz, pois aí está o barro, que é você e eu, e o oleiro, que é o que pode moldar esse barro. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar e entendes o meu pensamento de longe. Ainda a palavra não chegou à minha boca e tu já sabes o que eu estou falando. Se Deus sabe tudo, o que Ele quer de nós nem sempre é a perfeição. O que Ele quer de nós é a nossa sinceridade diante dEle. Que você fique com essa palavra no seu coração. Trate bem a sua alma. Trate bem a sua alma. Converse com ela. Tem alguma coisa que precisa ser resolvido, resolva com ela. Mas resolva você, sua alma e Deus. E tenha paz. Paz para dormir, paz para trabalhar, paz para ficar em família, paz para sentar e almoçar e jantar, paz para enfrentar os dias maus, paz para enfrentar o luto, paz para enfrentar os dias bons, paz para tudo. Tenha paz. A sua alma pacificada em Deus, você terá paz sobre todas as coisas. Que Deus abençoe essa grande juventude. Que Deus abençoe Marcos Santos e toda a sua família. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus te conceda grandes experiências da sua alma com você mesmo e com Ele, em nome de Jesus.